dia, boa tarde, boa noite. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje é um podcast bem legal, bem especial, particularmente porque essa pessoinha foi conterrânea minha, junto com alguns que eu já entrevistei, mas é uma pessoa que teve uma grande transformação e teve uma carreira, e tem uma carreira, teve, né? E tem uma carreira que é muito legal, porque foi baseada em algumas coisas que vários estudantes e várias áreas tentam buscar, e hoje a gente está fomentando isso constantemente, que é o design social. Só que olhar o design social não pelo meio de uma ótica exclusiva da pessoa, mas uma ótica exclusiva da comunidade a quem eu estou trabalhando. Afinal, fazer o design social não é eu fazer algo simplesmente para uma sociedade, é entender por que fazer, para quem fazer e como fazer junto com. Paula Aldibe é uma designer que atua no desenvolvimento de processos para além dos produtos em comunidades dentro e fora do Brasil. Com olhar humanista e orientado para a ação, Paula valoriza saberes endêmicos, resgata tradições culturais e prioriza matérias-primas naturais locais no desenvolvimento de produtos que aliam ética e estética de forma inovadora. O tripé Design, Sociedade e Natureza tem sido a tônica de todo o seu trabalho. Entre outros reconhecimentos, Paula foi vencedora em Londres do Prêmio Internacional Jovem Designer Empreendedor em 2006, promovido pela British Council, Prêmio TRIP Transformadores 2013 e selecionada pela BID Inovadores em 2013. Desde 2007, leva as bases do seu trabalho para outros países, abrindo novas portas para se pensar a atuação no design. Realizou workshops e palestras no Reino Unido, Holanda, Venezuela, Moçambique, Suécia e Hong Kong, inspirando ações de inovação social através do design. E nada, eu posso ter falado um monte de besteira aqui, mas nada melhor do que falar do que a grande Paula Aldibe, né? E a Paula, ela foi conterrânea, é um prazer enorme ter você aqui, Paulinha, e obrigado por ter aceitado o convite, viu? E são 8h40 da noite, para vocês terem ideia. Delícia, meu. Hulk, eu que te agradeço. É muito bom te reencontrar nesse lugar assim também, né? Porque a gente não se vê há um bocado de tempo, mas é isso. Me pegou de surpresa assim esse convite. Falei, meu, que delícia. Vamos lá, vamos ver né? O que nasce desse encontro? A gente já praticou tanta coisa junto, né? Nos idos tempos da faculdade, tanta coisa deliciosa, tantos projetos e tudo, né? A gente já sonhou junto. Vamos ver um tempinho depois onde a gente está, para onde a gente foi, né? Por onde a gente passou. Bom demais. Quais são as Obrigada, agradeço. sensações? Imagina, pois é, eu que agradeço. E é legal, a Paula é uma coisa legal. Paulinha, qual que foi assim o grande clique que te deu para você entender que o design social era uma solução plausível, interessante, que te faria ir em frente? Pois olha, interessante isso. Porque, bom, eu sempre conto essa história, né? Mas como você estava comigo lá na faculdade, você vai entender. A gente tinha um estímulo muito grande para olhar para o design internacional, né? Era assim, design escandinavo, design italiano, a gente estava sempre olhando para fora. E em determinado momento me bateu uma aflição, assim. Falei, gente, a gente não vai ser nada além de quase um design italiano ou quase um design escandinavo. Esse caminho, para mim, não faz sentido. A gente precisa olhar para o que o Brasil tem. E se o Brasil não tem indústria, o que o Brasil tem, né? Porque isso era um argumento, né? A gente não conseguiria ir adiante assim por conta das nossas estruturas e tudo mais, é uma questão histórica até, né? Sim, sim. Mas aí eu fui buscar, então, falei, ué, então tá, o que faz sentido para mim, né? E me voltar para as nossas origens, né? Me voltar para o Brasil, numa perspectiva investigativa, assim, né? De entender o que a gente tem, então, sabe? Foi o meu caminho. E isso foi o que me encheu de sentido, sabe? Assim, que me deu direção mesmo para ir desvelando, né? Porque assim, nada era nítido, nada era claro, né? Acho que o caminho se faz ao caminhar mesmo, né? Uhum. Então,
eu fui descobrindo no meio do caminho, eu fui descobrindo artesãos talentosíssimos, eu fui descobrindo, sabe, pessoas maravilhosas pelo caminho, e falando, gente, pelo amor de Deus, olha o que a gente tem aqui, né? E então eu entrei por esse caminho, né? Então, ao mesmo tempo que eu via muita abundância, né, em termos de possibilidades e tudo que é isso, quando um olhar novo chega numa região, né, você começa a olhar, gente, olha essas matérias-primas, olha essas técnicas, olha isso, olha aquilo, tudo é possibilidade, mas para quem está lá, não, né? Sim, Então, sim. É muito louco. nessa hora, o olhar criativo do designer, né, faz essas conexões, né, Uhum. com que se encontra. E eu acho que foi ganhando sentido a partir desses encontros que eu fui tendo, sabe? Uhum. Então, É. e eu acho interessante quando você fala sobre as conexões, porque daí também, quando é que você conseguiu desviciar? Porque assim, tem uma questão do design social, é essa questão de você olhar as coisas e ver que pode transformar, é uma característica nata do design, porque ele é cultuado para isso. Eu acho que também a gente sofreu um pouquinho, além dessa história de ficar pensando em escandinavo, ficar pensando nesse internacional, eu acho que a gente ainda teve um pouquinho de uma cultura de tentar ser o design estrela. O que, de certa forma, atrapalha um pouco nessa questão de tipo, eu tenho que me mostrar como um designer que estou transformando. E não, às vezes, ser um agente de transformação de algo. Que, quando a gente fala sobre design social, é uma mudança de mindset radical, porque, que nem você falou, eu vou no lugar, dou uma olhada lá nos materiais que tem, aquilo, meu, potencializa a minha mente a 300%, o que é natural para as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso, sei lá, é uma pergunta, né? Eu não posso também ficar impondo algumas técnicas ou algumas coisas sem entender direito como funciona aquele lugar para poder realmente implementar alguma coisa eficiente, né? Então não é o meu olhar falando que eu fiz a transformação, mas é como eu posso ajudar eles a fazerem a transformação. É por aí, né? Sim, é por aí. E acho que assim, o que muda é quando você se desloca, né, e vai para essas localidades e encontra as pessoas e encontra ah, as matérias-primas e encontra esse contexto como um todo, né? Uhum, Você percebe que, que todas as coisas elas estão ali, não é por acaso, sabe? uhum, Então, vamos dizer que aquela determinada matéria-prima, ela existe ali por conta das condições desse bioma. perfeito. Esse bioma oferta esse tipo de matéria-prima. Então, é uma característica. Essas culturas, essas pessoas estão aqui, elas trabalham e elas atuam dessa forma por uma questão ancestral. Então, você vai vendo que as coisas elas têm lastro, Uhum, né? Elas têm lastro. E que você é simplesmente uma pecinha que acaba de chegar. Então, se você não considerar essa rede complexa, interessante, rica, diversa, sabe? Você vai empobrecer esse lugar, entendeu? Você chega lá achando que você é o gênio, a estrela. Não, na verdade, não. Então, é um exercício de olhar, né? De perceber o que tem nesse lugar e tudo mais, e que tudo aquilo só vai ser rico, né? Digno, vamos dizer, se você ativar aquela história toda, né? tá, Então, eu falo muitas vezes assim que meu trabalho é muito mais de articulação, né? Dessas forças de cada lugar para a perfeito. gente transformar isso, né? Uhum, Então, nessa hora eu acho que o ego ele vai para um lugar muito assim, sabe, aquela coisa de assinar a peça ou qualquer uhum, outra coisa, porque você está ali numa articulação muito mais interessante, assim, ao meu ver, né? uhum. Dentro do que eu Sim. busco, enfim, dentro do que eu entendi como, não sei, como se fez o Proposta meu de caminho mesmo. trabalho, entendimento do que é design mesmo, qual a transformação, por aí, né? Exato, e me gerou muitos elos, assim, né? O elo com as matérias-primas, o entendimento dos processos das matérias-primas, entendimento das cadeias produtivas, do tempo, né? Do tempo manual, porque na grande, vasta maioria das vezes isso são trabalhos que são feitos de forma Fato. artesanal,
né? Uhum. Manual mesmo, no tempo das mãos, enfim. Isso é muito, né, então, isso é muito louco, né? Porque você teve que rever algumas coisas, porque você já tinha uma pegada assim, você começou a se transformar bastante na faculdade, quando você começou já a ter esse olhar. Porque eu sei que houveram algumas pessoas, tipo, eu sou um exemplo que eu tive que me reinventar depois que eu comecei a entender isso. Você já tinha um pouco dessa pegada. Teve coisas que mesmo assim te transformaram, e por que te transformaram e como te transformaram? Hum, como assim? Eu já tinha essa pegada. Opa, eu lembro de você na faculdade, você já tinha um olhar meio tipo para o outro, né? Tá certo. Enquanto a gente estava com um olhar um pouco mais o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para assinatura, porque aquilo lá, a gente teve uma cultura, quando a gente estudou, de tipo, se transforme em uma estrela, se transforme em um nome, façam sucesso, sejam, né? E Aham. já tinha um olhar que começou a se transformar, assim, eu lembro bem, você, a Renata, o Estevão começou a ter uma puta transformação para olhar para o outro, sabe? Foram pessoas que, pro Estevão, o grande clique na vida dele, e até a gente comentou no podcast, eu lembrava disso, foi ele fazer os Irmãos Campana, fazer um workshop lá, ele falou, cara, agora eu entendi o clique que precisava. Então não sou eu que vou provocar a transformação, eu vou entender como eu posso ajudar para que essa transformação aconteça. Não, então, e qual que você acha que foi um clique? Porque você chegou a trabalhar um tempo com a Kimini, certo? Agora eu não lembro se você trabalhou na época da faculdade, isso que eu fiquei na dúvida, se você trabalhou na época ou logo depois que você se formou. Não, então, foi interessante, porque essa história com a Kimi foi um marco mesmo, né? Eu lembro que a gente teve, durante a faculdade, uma sessão de palestras super Sim. incrível, foi o Philip Stark, tinha um Drug monte de design, gente. nossa, foi com Arad. Isso, Ronara, assim, foi uma coisa, né? E no meio dessas estrelas do design, né? Monstro. Tava lá aquela japonesinha, Kimini, que assim vem e fala boa noite, né? Com uma vozinha muito, muito, né? Tranquila assim, e ela começa a abrir aquele portfólio dela e mostrar aquele trabalho da maneira mais assim, né? Zen, oriental possível. Zen e tranquila e tudo, e de repente eu vou olhando aquelas coisas que ela faz, eu falo, gente, nossa, sabe? Aquele brilho dela, assim, né? Do que ela era capaz naquela pessoa pequenininha, assim, né? Mignon. Falo, gente, que coisa, que mulher mais fascinante, né? Então, para mim, o Ronara, todo mundo estava querendo ser, entendeu? Enquanto a Kimini era. Então, entendi. Aí eu falei, gente, eu quero conhecer essa mulher. E por coincidência, um dia no café da FAAP, conversando, eu falei isso para um amigo, para o Diogo. Hum, Falei, nossa, eu fiquei chocada com aquela mulher, eu fiquei muito impressionada com ela, eu daria tudo para trabalhar para ela, com ela, né? E aí o Diogo falou, minha mãe. Eu falei, what? Aí eu falei, meu, me ajuda, me apresenta para essa mãe, eu queria muito conhecer ela. E aí a Kimi, logo eu fui, ela já falou, eu não tenho assistente, eu detesto assistente, eu nunca terei um assistente. Tá bom, tudo bem, né? Mas depois ela falou, não, vai, vem, eu gostei de você, pode vir, vem me ajudar, e você pode me ajudar aqui e ali. E aí eu fui para o ateliê dela. E aí a coisa mais linda era ver a Kimi trabalhando na cerâmica, aqui me cozinhando, aqui me desenhando, falando no telefone, porque os gestos dela eram artísticos, que sabe? legal. O Sabe processo era, que tipo, o processo era importante. Olha que louco. e tudo, e o processo era tudo na vida dela, sabe? A, a maneira como ela preparava uma comida, né? Os gestos, todas as coisas a maneira como ela fazia um desenho, o aproveitamento das matérias-primas, Sim, isso é né? sempre incrível. Os Eu resultados. lembro que os cadernos de desenho dela, na verdade, eram as correspondências que ela recebia, os envelopes, ela juntava tudo num grampo e desenhava nesses espaços Legal. das correspondências. Olha que irado.
Só que a maneira como ela prendia aquele grampo naquele monte de papel diferente já tornava aquilo um objeto, sabe, artístico. Aham. Então eu tinha uma admiração por ela, assim, eu falo para ela, minha mãe japonesa, sabe, uma pessoa que te ensina em todas as áreas da sua vida, né? Fantástico. E aí foi isso, fiquei com a Kimi, eu acho que 5 anos. Né? Ficou bastante tempo. Aí depois fui morar fora um tempo. Foi quando você foi para Morei fora Inglaterra? uns 2 anos e Pra pouco. Inglaterra, né? E na verdade, eu fui na verdade fazer um trabalho. Fui fazer assim uma viagem simples que depois desdobrou em muitas outras coisas. Eu ia ficar 3 meses e fiquei 2 anos e 2 anos meio. e meio. Que aí eu morei um tempo em vários. Morei um tempo na Alemanha, morei um tempo na Espanha, morei um tempo na Inglaterra, e aí voltei para o Brasil. E aí, quando eu volto, lá na Inglaterra, estudei sustentabilidade, estudei várias coisas assim. Quando eu volto assim, para mesmo mergulhar na história do Brasil, assim, né? Com um olhar um pouco mais ampliado, mas me jogar para dentro das comunidades. Você voltou para olhar o Brasil para entender a brasilidade ou voltou para olhar para o Brasil com um olhar um pouquinho menos viciado em relação a qual é a brasilidade, mas assim, qual é a potencialidade que tem no Brasil? O que você viu que mudou? Muito de quando você saiu daqui, olhava o Brasil de um jeito, quando você vem, depois de ter... Porque assim, a gente está falando a Paula fazendo sustentabilidade, hoje a gente às vezes pratica isso na universidade ou alguma coisa, você está falando que é 2006, 2007, né, Paula? Não, tô falando de 2004, 2003. Então, eu sabia que estava bem próximo, né? Porque, assim, você está falando de 2004, 2003, para ter ideia, eu achei até que era 2000 2006, 2007. Meu, isso quer dizer que naquela época era quando estava começando a querer surgir a ideia do que viria a ser hoje, já até cansado de falar, do design thinking do Tim Brown. Então, sustentabilidade estava o quê? 10 anos em pauta, porque foi na Rio 92 que começou a ter uma discussão mundial. Então, quando ela vai para lá e volta, ela tá falando de coisa, cara, de 20 anos atrás, praticamente. Então, é outra mentalidade. Então, imagina você vir para um lugar, sair de um lugar que está começando a estudar a sustentabilidade e levar essa relevância e voltar para um país que ainda estava tentando entender se iria se industrializar, de que maneira ia fazer, e tinha algumas questões aí meio mal resolvidas, né, em relação à tratativa. Mas eu acho que essa experiência fora me deu, de certa forma, uma tranquilidade para ir para essa produção de baixa escala, sabe? Para essa produção manual, em paz, sabe? Sem essa cobrança de industrialização, sabe? Eu consegui chegar de um lugar que viveu tudo isso, né? Exauriu seus recursos, exauriu tudo, né? E onde o fazer manual era exaltado, né? Então, quando eu venho para cá e olho para as nossas matérias-primas e olho para as potencialidades e técnicas que lá morreram, mas que a gente ainda tem vivo aqui, é um conhecimento muito emaranhado com a cultura, né? Um lugar assim até, né, vernacular, assim, uma coisa que é, né, muito único, assim. Eu chego eu encontro isso com conforto, assim, sabe? Como um reencontro com algo que é possível, sem nenhum peso e nenhuma cobrança, sabe? Acho que a temporada fora me deu esse clique, assim, de poder navegar pelo universo artesanal como designer. Entendi. E não como um designer industrial que, tipo, tá falando, como produzir mais. A questão não era como produzir mais, é como produzir melhor, né? Eu acho que esse discurso que Como você falou. produzir com sentido, Com eu sentido. acho. Boa, boa. Verdade, verdade. Isso aí é legal porque é um discurso bem, bem, bem claro na questão assim, cara, slow design, chega de fast fashion, chega de coisa, vamos fazer o slow. E o que é o slow? É repensar, recriar, reinventar. É interessante o que você está falando, tem duas coisas que é um clique interessante, né? Você vai para uma cultura, você vai para o velho mundo, né? Que a gente chama, o velho mundo tal,
E aí no Velho Mundo você fala, caramba, quanta coisa morreu aqui, quanta coisa os caras se arrependem, ou sei lá, qual é a visão que você começa a entender. Aí você volta para o Brasil e começa a entender, cara, a gente ainda tem. Eu acho interessante porque eu comecei a pirar o quanto isso é quase uma máquina do tempo, sabe? Puta, lá os caras estavam tristes porque tinham e não tem mais. Aqui a gente tá triste porque a gente tem e não sabe usar. E daí como fazer essas transformações, né? É muito louco isso, cara. Nunca tinha pensado sobre esse viés, mas é muito louco. É muito louco. Eu acho. E aí, essa coisa assim, de fazer com sentido, né, de olhar para o processo como um todo mesmo, né? Então, olhar assim, desde né, do manejo da matéria-prima, da sustentabilidade, assim, real, né? Da gente Uhum, pensar a cadeia como um todo e depois fazer as pontes, né, para que isso vá para o mundo. Mas hum, eu acho que eu encontrei muito sentido, assim, nisso, sabe? uhum, Então, chegar num lugar, entender com o que eles utilizam, aí entender da onde vem essa matéria-prima, entender na escala, era quase uma equalização, sabe? Muito sensível, assim, muito delicado de tudo que tinha ali. Então ficava puxava assim, né, um fio assim mais harmonioso para que as comunidades elas se desenvolvessem a partir de um centro organizado. uhum. É interessante isso que está falando, porque parece uma descrição de um ecossistema. Quando você fala, se eu tenho uma Uhum. harmonia em estrutura, então como é que eu equilibro esse ecossistema sem tirar ele do eixo ou do desequilíbrio, né? Acho que é um negócio muito louco, você se conecta desse jeito, né? Ah, isso é. E aí você tem essas esferas todas, né? Você tem a esfera das matérias-primas, mas você tem a esfera das pessoas, você tem a esfera da cultura, você tem a esfera, né, dos saberes ancestrais, assim, as coisas elas todas sei lá, elas formam uma rede, né? Uma teia, assim, né? Que se você consegue, né? Isso, eu acho que equalizar, né? E organizar, você potencializa tudo isso. E isso eu acho muito louco. É interessante pensar nisso. O que eu estava pensando aqui, que é uma coisa que eu queria te perguntar, refletindo aqui no que você está falando, né? Qual que você acha que. Estava pensando aqui, qual que você acha que é a diferença entre a cultura e uma coisa antiga? E se existe essa diferença? Por exemplo, a gente fala, isso aqui é muito antigo, era feito antigamente, diferente de uma coisa cultural que está enraizada. Qual que você acha que é a diferença que torna uma coisa realmente cultural e que aquilo vira não mais uma coisa antiga, mas cultural, da raiz do coisa, diferente de alguma coisa antiga, de uma coisa ultrapassada? Hum. Ai, que pergunta difícil. Se eu entendi o que você está dizendo, Eu estou perguntando, pô. é, se eu entendi isso, vamos lá, deixa eu pensar um pouco, porque pensar junto com você, assim, Sim, sim, porque refletindo aqui. Porque assim, jogando, né? Quando eu começo a ver a cultura ela tem um valor tão rico, tão simbólico, que ela se torna impregnada na própria existência da nação, ou daquela região, ou daquela população. E às vezes uma coisa antiga ela pode ficar velha, mas a cultura ela não fica velha. Por que que isso acontece? Eu não sei, eu fico me questionando. Por que que uma coisa velha pode não ser cultural, ou por que que uma coisa envelhece, por que que a cultura não envelhece desses lugares? O que que não... então, mas eu acho que é, acho que é assim, que eu vejo a cultura é uma coisa que ela está em movimento, né? Ela está assim, vamos dizer que tem um amigo que fala, o único jeito de você formar cultura, criar cultura, é fazendo fermentação, né? Então pressupõe-se uma coisa Provavelmente é o biólogo. viva. Qualquer um que faz pão sabe disso. É, é, é. Mas é isso. Você
Então pressupõe uma coisa viva, né? É uma coisa em movimento, né? Eu acho que uma coisa que se desconecta disso e vamos dizer assim, aquela sensação, não, precisamos preservar isso, vamos preservar e amarrar ali no tronco da história e vai ficar ali preso. Pronto, isso virou uma coisa antiga. E Uhum, talvez isso se desconecte do presente, perfeito. né? E isso perca, assim, perca essa capacidade de renovação que a cultura tem, né? Uhum, Então, eu acho muito feliz, assim, quando você consegue se aproximar com o intuito de somar, né? Porque aí você soma, e isso entra, isso faz parte da cultura, e isso se transforma junto, né? uhum, Eu também não acredito em gente que chega de fora com a ideia pronta, sabe? uhum, Que vai levar a solução da vida das pessoas. Fala, meu, não, nada disso é possível, porque se você não se conectar para formar a cultura, você levou um alien para dentro de alguma coisa, uhum. você não está cooperando com colaborando, né, Uhum. com essa formação de uma cultura, né? Co-criando Deu para numa. entender? Deu, claro que deu. É Lógico. essa conversa, assim. Porque foi engraçado, eu comecei a refletir sobre isso, que eu falei que é engraçado, né? Porque você pode ter, dentro de algumas culturas, umas coisas tradicionais, e como você trabalha com isso, eu fiquei refletindo, questionando você, mesmo assim, quando eu sei que uma coisa pode ser, talvez a pergunta fique mais fácil se eu falar assim, como é que eu sei que uma coisa pode ser tradicional e não antiga? Como é que ela se mantém tradicional nessa cultura, e eu percebo que aquilo é tradicional na cultura e não é antigo? Porque a nossa sociedade é muito comum a gente acabar julgando e classificando as coisas como antigo. E às vezes, na verdade, ela é tradicional. E nessas culturas parece que o tradicional se mantém. E como é que a gente diferencia isso? Então eu fiquei refletindo sobre isso. Por isso que eu te questionei. Eu falei, puta, como é que a gente vê isso numa cultura? Qual que é a diferença entre uma civilização que se diz urbanizada e acaba exigindo o tempo todo uma renovação e acaba falando que o velho é passado, e a diferença entre você entender uma tribo ou alguma região, quando eu falo tribo, tribo mesmo, né? Ou alguma região que entendeu que aquilo não é antigo, né, velho? Aquilo é tradicional. Como é que alguma coisa pode se caracterizar tradicional ou não? É isso que eu comecei a refletir, entendeu? Por isso que eu te perguntei. Falei, puta, é engraçado. É, tem o Krenak que tem feito falas maravilhosas, né? Recentemente, ao longo da pandemia, ele teve a chance de se expressar muito mais e todo mundo teve a dádiva, né, de receber as palavras dele. E uma coisa que ele traz com força é que o futuro é ancestral, né? É. Então, assim, tem o Gaudí também que fala, né? Originalidade é voltar às origens. Então, acho que a gente está, assim, eu acho que é muito cíclico nosso desenvolvimento, sabe? A gente retoma, né? A gente retoma e segue, vai, né? Ou como a lemniscata, né? A gente vai no infinito, na hora que passa ali naquele ponto, a gente transmuta, mas a gente segue nesse fluxo, assim. Então, é, né, a gente se revisita e vai, e vai. Eu acho que essa riqueza, assim, né, de manter, que eu falo, manter a cultura viva, é, é você carregar esse lastro, assim, né, você levar adiante algo que, assim, é, sabe, não dá para você passar uma faca e falar, vou fazer o novo. Uhum. Sim, não sei, quando as coisas, elas têm esse lastro, assim, elas estão amarradas em algum lugar, você percebe de outro lugar, assim, né? Não é gratuito, não Sim. é porque está na moda, não é porque está Uhum. usando, não é porque é porque ele vem de outro lugar. E Sim. eu sinto que aos poucos isso vai ganhando valor, Sim. né? A gente vai buscando coisas que façam sentido.
A gente, antes de conversar, você estava falando dos millenniums, né? Uhum. É isso, se não fizer sentido, não vale, Sim, né? Não vale, eu não quero para mim, não sim. quero. Então, acho que você percebe de outro lugar, né? Uhum. Não é um modismo, não é uma Você coisa acha que assim, é uma coisa que é o famoso lugar do pertencimento? Igual a gente está discutindo é, nas cidades hoje, que o lugar do pertencimento não é a cidade necessariamente, mas são as culturas que agora estão introjetadas, e eu estou entendendo que é uma cidade muito mais orgânica em relação a tipos de pessoas, tipos de movimentos, esses. Porque às vezes eu enxergo esses movimentos contraculturais como sendo o urbanismo do que era tradicional. Então, assim, é o retorno a esse entendimento do homem como natureza. Mesmo nas cidades, interpretar o espaço da cidade e mover o espaço da cidade organicamente. interessante isso. Não- dá- acho que a gente vai poder ver isso acontecer em um monte de coisas, né? É, eu Um lembro. monte. Eu tô falando isso Fala. porque é interessante. Não, completando, né? É interessante porque quando eu fiz o estudo de algumas coisas, principalmente do Largo da Batata, que foi uma coisa que eu fui falar com a Laura trabalhou com a gente, e tal, então eu conhecia bem a Laura, eu fui fazer um estudo com isso. E tinha um discurso interessante nela, que quando você tá. Eu tô pensando nisso agora, né? Tinha um discurso interessante nela quando você falou, que ela traz essa ideia lá da Espanha, quando ela foi morar, ela falou: puta, legal esses movimentos culturais, vou trazer para São Paulo. E ela faz lá no Lago da Batata, que nem você tem o Pedais Verdes, que nem você tem um monte. Aquelas tiazinhas que eu sempre esqueço que faziam os crochêzinhos, eu começo a ver a invasão dessas tribos nessas cidades e a ressignificação dos espaços. E o espaço da batata ele só era transformado pelas pessoas que entendiam o espaço da batata, convivendo com ele e interagindo com esse espaço. Tanto que uma das coisas interessantes desse movimento é assim, o que eu fiz na batata não necessariamente vai acontecer na Sé, porque essas são outras pessoas, outras transformações, outras localidades. E daí a gente discute muito nessas novas cidades, que eu acho que faz parte também das cidades, das smart cities. Para mim, smart city não é tecnologia, smart cities são cidades bem usadas, bem populadas, né? O quanto isso não é um retorno para o primórdio, não é uma ressignificação dos espaços que antes eram tipo, a cidade é o moderno, não ocupem, é uma revalorização. É, a sensação que dá, né, quando você passa pelo Largo da Batata, você olha e você fala, aqui existe gente querendo ser gente, E, sabe? Uma mano, sensação como essa, assim. Então, parece que tudo ali quer lembrar, né? Quer, de repente, ter uma agrofloresta no meio de um canteiro, e, né? Ou as coisas assim, é isso, esse encontro, né? Que do ápice do urbano com assim que não abre mão, né? Abre o asfalto, sai aquela brota alguma brota. coisa. É. É. E aí eu acho lindo assim, porque faz sentido para muita gente esse Sim, lugar, né? E aí tem uma apropriação desse espaço novamente, né? Uma reapropriação e ele renasce, né? Mas ali de dentro dele mesmo, assim, né? sim, sim. É porque é louco, né? Porque a cidade ela foi construída, foi montada. Porque é interessante estar discutindo, eu estava discutindo isso porque eu acho engraçado. Quando você foi para lá, começou a estudar isso, a cidade ainda era cidade. Você tem um começo da ocupação da cidade como, puta, eu pertenço à cidade, então, portanto, eu posso transformar quando você tem uma ressignificação dos valores que estão dela mesmo. Então, assim, pô, eu pertenço, mas eu posso transformar, eu faço parte disso. Eu posso repensar como eu posso usar esse local e usar esse local pelo local. Então, quando você descreveu as tribos, eu falei, poxa, está acontecendo essas são as tribos urbanas que estão acontecendo e ressignificando espaços, né? Hoje a gente até fala sobre as culturas, o quanto as cidades não têm mais um centro, ela tem centralidades de ação. Então, cada região pode se transformar radicalmente, né? De acordo com a comunidade que está ocupando aquilo lá. Então, não precisa mais uma cidade ser uma cidade.
uma cidade agora se ressignifica, né? Então, quando você estava descrevendo a trilha, eu falei, puxa, e a gente não tá acontecendo isso agora, nesse movimento da cidade? Será que não é o reentendimento da ocupação do homem no espaço? Será que não é esse a grande busca da cultura? E de forma criativa, né? E de Nossa, forma livre, assim, com muita liberdade, né? Então, aí a gente, é isso, aí a gente experimenta, né? Aí acontece a inovação, aí acontece, abre-se um campo, né, para o erro até, né? sim, Para o erro, porque é pura experimentação, né? então, Não esse é o tem uma problema, né? regra. Esse é o problema. Eu acho engraçado quando a gente fala de erro, a gente é tão punido pelo erro, e o erro é a única forma de você entender qual é o caminho. Super, não, tem que errar muito mesmo, né? Porque assim, um dos processos, né, quando a gente vai para as comunidades e tudo, é esse brincar, né? É Hum, brincar com os espaços, nesse estado de espírito, sabe? Brincador, brincante, para brincante. poder experimentar sem medo de erro, sabe? Sem Uhum, medo de errar. O brincante não tem medo de errar, né? uhum. E aí eu acho que é isso, é uma atitude criativa, né? Brincante mesmo, que joga com o que aparece, né? Que acha jogo, que brinca, que vê as coisas se transformarem com leveza e atua sobre elas, né? Acho que é bem lindo esses processos assim. Né? E acaba se tornando orgânico, isso que eu acho engraçado, ele vira natural, né? Assim é, Eu acho muito exato. louco isso. Qual que você acha que foi a grande transformação quando você vem com esse olhar? O que que você enxergou no Brasil? Além de você citou essa coisa da Inglaterra, né? Que, puta, eles estão enaltecendo uma coisa que eles não têm mais, a gente tem aqui, precisa enaltecer porque eles estão vivendo o passado que a gente tem, né? Eles estão querendo viver o passado que a gente tem. Qual que foi a brasilidade que você, Paula, identificou quando você retornou? O que você chama de brasileiro, de cultura brasileira, de pertencimento desse Brasil? Se tem, às vezes tem vários símbolos. Então, é isso, eu acho que a brasilidade assim, é uma coisa é difícil mesmo, porque é um termo muito subjetivo, né? Sim, sim, total. Então, a gente, eu acho que a brasilidade ela tá assim nas rachaduras, assim, sabe? Tá quando tá nos cantos, sabe? Não sei, na árvore, tá numas coisas que você não sei, que não tem nome, assim. Não, ó, assim, corre-se o risco de ter uma conversa de maluco, Hulk, mas é isso mesmo. Tô nem Eu aí. acho que a brasilidade, assim, ela é o espírito da coisa, sabe? Já que a gente pode Hum. falar de coisas malucas, porque é isso. Qual é o espírito da coisa, né? Qual é o espírito desse lugar? Do que ele é feito? Ele é feito de tantas nuances, assim, né? Você, um jeito que eu achei, assim, de tentar olhar para a brasilidade, de alguma forma dar um laço nela, assim, para que não fique tão aéreo, subjetivo, foi isso que eu falei, assim, quando você olha, por exemplo, para os biomas, você vai para a essência da essência, né? Uhum. Você olha para os biomas, você percebe que em cada um dos biomas a vida acontece de uma determinada forma. Então, se você imaginar a caatinga, né, que é um bioma que está tão sempre na nossa cabeça, assim, de uma forma mais, a gente tem imagens, né? É poética, né? Então, De certa forma, até.
Você olha para a Caatinga e você fala assim, como é que o ar se comporta aqui? Como é que a água se comporta aqui? Como é que os elementos agem nesse meio ambiente? Legal. Então, você sai dessa essência e vai desdobrando o lugar a partir de como a vida se dá ali, sabe? Então, se você for para um outro Você vai ambiente, explorando com todos os sentidos, praticamente, né? Você vai permitindo esse pertencimento, né? Tipo, sentir o ar na brisa, sentir o som, sentir o cheiro, entender o que é estar lá e não. Aliás, o que é ser lá, né? Pertencer ao lugar e não aquela história de simplesmente estar. É isso que eu quis dizer, né? Você entende o lugar de pertencimento e não, eu tô aqui, tudo bem. Diferente de tipo, eu estou sentindo aqui. Diferente de eu estou aqui, né? exato. E se você olha, por exemplo, para como a água se Hum. comporta em cada lugar, Ah. né? Então, a escassez da água, ela vai dar o tom desse lugar, de como a vida acontece nesse lugar. Então, se você olha uma caatinga, você olha uma mata atlântica, então como é que é o desenho, né? É agudo na caatinga, Sim. né? Pontiagudo, é aquela Folhas coisa assim. finas para perder pouco calor, tem toda essa, né? É muito louco, Exato. Então, e o chão, as linhas, né? A linha é muito mais dura, angulosa, né? A vida acontece em ângulo, aquelas, né? Os galhos, as galhadas. Já na Mata Atlântica, com aquela abundância da água, né? Tudo grande, as folhas grandes, um verde intenso, o chão, né? Como a vida se dá ali, é totalmente diferente. Então, com certeza, a maneira como a vida na Caatinga, pela falta ou pelo excesso da água, enfim, a vida na Caatinga acontece, ela vai refletir culturalmente, ela vai se desdobrando, sabe? Esse chão, essa essência, ela se desdobra em muitas camadas. Uhum, Então, se você pegar os pampas, por exemplo, né? O uhum, modo de vida dos pampas é totalmente diferente, né? Aquele uhum. vento que não para, né? Ou os ciclos do Pantanal, como a vida acontece. Então, acho que quando você pensa a brasilidade, ela é um desdobramento dessas características essenciais de cada lugar. Por isso que eu falo, ela pode estar na casca de uma árvore, no cerrado, por exemplo. As cascas de árvore, elas dão notícia de como a vida acontece aqui, né, no cerrado, que agora, por acaso, eu estou morando no cerrado. Mas é isso, o meio da notícia de como a vida acontece, como a vida se desdobra, como a cultura de um lugar se desdobra. Se você olhar para a cidade, você também vai ter notícias de como a cultura se desdobra a partir do que esse lugar oferece, né? Mas é isso, pegando exemplos, assim, quando você vai para esses biomas diversos, né? Você consegue ir observando, assim, de uma forma interessante, né? Como cada bioma acontece e, e como acontece a vida nesses lugares também, né? Tudo é um reflexo, parece. Com certeza, né? A comida, o que se come, como se veste. Mas é engraçado, você estava falando, eu estava vendo o seu quadro de trás, que parece bastante coisa de cordel, que é, sabe? Isso, E que a Chilo é o gravou, jataborda. achei mó bonitinho isso daí, e a gente está discutindo justamente sobre isso. Esse biossistema, esse ecossistema, é o que mais te encanta no Brasil? Quando você fala do sertão, quando você fala do cerrado, o que mais te encanta? O que Ah, mais te chama a atenção? Fala, caramba, é muito único. Assim que o como se expressa, o como se comunica, o como, assim, é muito único. eu acho que é essa diversidade, com certeza, né? Mas dessa É essa de... diversidade, o que mais te chama a atenção? O que mais te encanta? Me Pra... encanta perceber como cada lugar se desdobra a partir dessa essência, né? Então, Tá.
E eu acho que isso que é a coisa que mais me encanta mesmo, porque é uma diversidade enorme, uma, né, não sei, uma riqueza que difícil encontrar em qualquer outro lugar. Qual que foi um trabalho que você falou assim, esse me transformou e eu entendi? Ave Maria. Acho que eu venho Óbvio, sendo transformada. todos transformam, mas tem alguns que dão aquele, ah, caramba, nunca tinha olhado sobre essa ótica, ou nunca tinha percebido sobre isso, porque a gente está falando de design social, ou é o que você trabalha bastante, o ecossistema, o design social, e a gente começa a perceber que o design social é mais do que eu falar da comunidade, mais do que eu falar, ou sustentável, mais do que eu falar se é bonito botar plantinha, ou aquele erro crasso que todo mundo cai, ai, só o fato dele ser biodegradável está resolvendo isso. É entender o ecossistema com a pessoa no lugar do pertencimento, que é o que a gente discute bastante sobre sustentabilidade. Sustentabilidade não é o distante, sustentabilidade é como você torna a sua vida e a vida ao seu redor sustentável. Então, uma coisa que eu venho refletindo sobre isso, que eu acho que está acontecendo uma grande transformação, meu primo, ele é indigenista. E uma coisa que ele falou uma vez, lá atrás, a gente até estava na faculdade, foi uma coisa que eu comecei a perceber que ele falou, as tribos indígenas, elas não têm a terra, elas entendem que elas estão naquele momento usando a terra e não usufruindo no mesmo tempo do espaço dela. Então, ele convive em torno da natureza, eles não têm um local de posse. E às vezes eu acho que a gente está começando a ressignificar isso nós hoje, as novas, que é aquilo que a gente está falando, os milênios ressignificando isso, entender que talvez o espaço não seja um lugar seu, mas é um lugar de pertencimento comunitário, tal. E esse tipo de coisa, quando eu comecei a observar, me transformou muito, né? Que eu falei, pô, então, hoje em dia, quando eu vou questionar um projeto, eu não questiono o que o cara quer, eu falo qual é o lugar de pertencimento dele. O que é relevante para ele que eu posso entregar, independente se eu vou entregar alguma coisa aqui ou fora, né? Isso me marcou bastante. O que você acha que te transformou? Você olha assim e fala, puta, isso aí deu um clique. Quando você começou a Eu observar acho que, todo esse sistema. então, eu acho que a minha prática, né? A minha prática está nesse entendimento do ecossistema. Sim, Então, dentro disso existem coisas que simplesmente fazem sentido e coisas que não fazem sentido, né? perfeito. Quando eu falo de equalizar, quando você vê assim uma coisa desorganizada que você vai para equalizar assim as forças e as possibilidades ali, é muito real isso. Então, hoje, para mim, qualquer projeto que eu pegue, seja para uma grande indústria ou seja para uma comunidade, eu fico buscando essas linhas de sentido. O que que faz sentido? O que dá sentido? O que é que faz sentido dentro desse contexto aqui, né? Tá, Então, é muito comum você ir para o trabalho com uma indústria e perceber que, meu, eles estão querendo, porque a área de marketing estabelece perfeito. coisas, Hum. metas, coisas, mas que não faz o menor sentido dentro KPI, que pai, os KPIs. de biografia da própria empresa, dentro dos desejos. Aí você fica na maquiagem da história só, você fica refém, maquiando uma história, quando ela pode ser real, e pode fazer sentido, e pode ter sentido, e pode de fato gerar mudança. E aí você fica preso no storytelling, né? E não, na verdade, entendendo qual é o verdadeiro storytelling. O que constrói, quais são as bases desse storytelling, assim, né? Então, acho que para mim é isso. Várias vezes, assim, meu exercício é buscar sentido, assim, faz sentido? Como é que eu faço isso? Aí várias vezes vou criando um caminho, né? E falo assim, não, aqui não dá certo, né? Aqui não, aqui. E aí vai puxando esse fio de sentido.
Acho que esse é meu clique, assim, Seu que é clique. o meu, que se tornou a minha prática, vamos dizer, né? A Como é minha que... prática é exercitar isso, porque não é simples, né? Não, É ficar não, exercitando é um mesmo. pouco. Na verdade, você faz... É que talvez tenha se tornado tão natural para você que você já acabou bolando na sua cabeça, não matematicamente nem, mas já acabou entendendo quais são os sinais e os símbolos que te dão indícios do que está acontecendo, do que pode acontecer, do que pode vir a ser, né? Você acabou treinando muito bem esse olhar. Eu acho legal quando você fala abrir os poros e os sentidos, entender como a água é em cada região, que é muito legal, né? E não só o valor simbólico dela, mas como ela se comporta quimicamente, fisicamente, independente. Isso que eu acho muito louco. Você faz muito trabalho desse, e é esse o ponto que eu queria chegar, porque a gente está falando sobre tudo isso. Você faz muito trabalho desse para grandes empresas. Não sei se você quer falar nome ou não, mas você faz para grandes empresas. Como é que você entrega esses resultados? Eu estou falando assim, como é que você demonstra essas percepções e eles estão usando esses ativos para realmente transformar? Ou você sente que algumas empresas ainda estão um pouco perdidas de como eles vão lidar com isso? Então, que as empresas em geral, assim, né? Enfim, o que eu posso acessar, né? Eu vejo que tem um topo de pirâmide, assim, muito, assim, conectado com os ideais, né? Do que pode ir para Uhum. frente. Tem uma base que muitas vezes está funcionando, assim, tá legal. Mas tem um meio dessa história que faz com que as coisas não se conectem, É, sabe? é muito louco. É. Então, é uma coisa assim que a inovação, ela demora a acontecer, né? Porque existe uma confusão ali no meio que impede o fluxo. Fato, fato. Mas o que eu tenho feito, né? É entender os contextos, né, dessas empresas, entender é, o que vinha acontecendo, o que está acontecendo, para onde eles gostariam de ir. E aí eu tento achar essa linha de sentido, né? Que é quase que um storytelling, assim, né? Sim, sim. Porque precisa ser colocado. É uma jornada, E né? é uma jornada. E aponta os caminhos para tangibilizar esse storytelling, né? Quais são os pontos chaves que precisam ser cuidados e trabalhados para que essa roda de sentido flua, sabe? Então, tem uma parte, né, de encontrar qual é o storytelling né, qual é a jornada e tangibilizar mesmo, né, e achar os pontos de onde a gente vai amarrar isso aqui, onde a gente vai amarrar isso aqui, para que a gente construa uma linha de sentido e realize isso, né? Hum. E leve isso adiante e concretize e tudo mais. Não fique um storytelling puro, um storytelling, né? Tem Storytelling caminhos apenas. para se desdobrar. Aham. E então você, quando você entrega, você está entregando justamente falando, olha, esses são os pontos de contato principal e as ações mais adequadas seriam trabalhar sobre essas óticas, Isso, sim. né? Trabalhar sobre essas óticas, desenvolver isso aqui. Tem certas coisas que é assim, custe que custar. Legal. Isso precisa ser feito, né? Assim, porque é o preço de você poder dizer o que você faz, o que você faz. Caso contrário, você simplesmente está inventando o que você faz, o que você Sim. faz. É uma ego trip, assim. Tipo, E é louco, né? Porque isso aí que você está falando é um negócio muito sério, porque com a internet entrando, agora não dá mais, eu costumo falar, agora as empresas não podem mais mentir. Porque alguém vai falar, não, não, não é por aí que as coisas funcionam, né? Tipo, peraí, Häagen-Dazs não tem 300 anos, ela tem 30 e é um nome inventado, não é de nenhuma família, né? Outras coisas que consistiam em te aproximar como uma ferramenta de comunicação, falando, olha como a gente é bacana, e não dizendo que a empresa não é bacana, mas peraí, a empresa é legal, mas a empresa não é milenária, então, tipo, calma aí, cara, né?
Então é ressignificar mesmo, né? Reposicionar ela. E você entrega em forma de relatório, isso é curiosidade. Agora é em forma de relatório que você entrega, porque é um trabalho insano, Paulo. É um trabalho insano. Na verdade, eu entrego. Não, não é um relatório, porque um relatório é muito chato. Mas é um. Paper. Eu acho que tem um. É um. Como eu posso chamar isso? É mais para um caderno do que para um relatório, Uau. onde você Caderno de tem. projeto, aquela coisa. Não, você Mas tem, entendo. né, é, com a- de fora é um caderno ilustrado, né? É uma Sim, sim, ilustração, sim. né? Um protótipo visual. Sim, você vai É, mostrar, você vai imputar dentro deles os signos, os símbolos, quais são as referências mais relevantes, comunicar para eles qual seria a melhor forma deles se posicionarem perante aquelas ações. É treta pra caramba. isso, exatamente. De forma que a intenção, né, o impulso esteja lá, né? A base esteja lá, né? O impulso e a assim, e a direção, vamos dizer assim, né? Você tem Uhum. direção, você tem impulso, você tem um pouco de contém tudo isso para que a coisa possa se desdobrar, né? E fica claro para as empresas que isso é um processo a longo prazo e não um processo tipo de imediatismo. Porque quando você começa a provocar essas transformações, a gente tem aquelas transformações que eu consigo fazer com alto impacto, baixo custo, mas tem aquelas que só depois de implementar algumas fases é que realmente a gente pode se consolidar, a empresa pode consolidar. Agora sim estou praticando como um total, e eu posso me considerar ou ecorresponsável, sócio responsável. As empresas têm noção de que o documento que você entrega não é um documento pontual, mas é um documento que se torna estratégico nessa área de sustentabilidade social e ecorresponsabilidade? Então, eu acho que a primeira etapa é esse documento, né? Esse caderno. Uhum, E ali contém coisas muito complexas, mas também coisas muito simples, uhum. sabe? Então, Sim, num caminho das pedras, é possível você iniciar por ações simples, por sim, coisas que não vão demandar, né, a manobra de um navio. sim, sim. E, em geral, assim, são chaves, né, que Uhum. você vai mudando. E como consequência, você atinge os lugares que, sabe, as coisas que você pretende, as coisas que você aspira como grande empresa e tudo mais. Mas isso é uma consequência, da vez, do giro de pequenas chaves, Sim, sim. né? Algumas mais complexas, certamente, mas muita coisa não depende tanto, sabe? Para você sair do marketing para uma coisa de fato real, né? Aham, Isso vai variar de caso a caso, um pouco sim. como cada empresa está, em que posição que está e tudo, né? Mas é muito possível, sim, eu sinto, ir trabalhando nessa criação de cultura, Hum, que é o primeiro passo, é eles perceberem que eles próprios podem ser a imagem que eles vendem, legal. né? E isso, não acho que não existe milagre também, Sim, né? lógico, Não, lógico. porque eu digo que assim, a ativação de um processo, Uhum. né? E dentro dessa ativação, coisas vão dar certo, coisas vão dar errado, coisas vão ser revisadas, mas acho que é um pouco do que a gente veio falando, né? A Tem um prototipação. pouco de experimentação, tem um Uhum. pouco de brincar, tem um pouco de margem para erro, para poder, é, não sei, inovando, né? Senão a gente vai ficar. Inovar, alinhar, equalizar as ações, entender para que lado realmente dá para ir, entender até quais são os limites da própria empresa, os limites do próprio posicionamento estratégico. Eu acho que essa questão do prototipar, essa questão do testar, é uma coisa que é talvez uma chave muito importante para nossa da nossa profissão. Eu estou sentindo isso há um tempo para cá, que fala, tá, eu preciso testar rápido e validar rápido. Como é que eu faço isso?
né? Ou eu preciso entender rápido como isso funciona. Eu estou percebendo muito essa exigência, às vezes, dos nós profissionais. Não estou falando que isso é ruim, pelo contrário, eu acho isso fantástico. Fala, tá, vamos testar? Vamos. Tem forma de testar rápido, com eficiência? Quando eu falo eficiência, assim, testar, já ir validando, já ir entendendo, né? Porque quando você fala isso, é isso aí. Eu tenho muita crítica à palavra erro, porque eu acho que a palavra erro está errada no projeto. Não é, ou pelo menos o que é atribuído a ela, né? Isso. Eu não acho que eu sempre penso na seguinte frase, né? Até às vezes comento para os alunos que eu falo, tem que começar a olhar o erro com outros olhares, né? Porque se a gente for olhar assim muito apertado sobre a semântica da palavra erro, você vai falar, você erra mais do que acerta, né? Você mais tenta coisas do que efetivamente chega. Até porque para chegar, você precisou passar por caminhos, e para passar por caminhos, você precisou testar e validar aquilo. E aí eu falo, meu, é uma brincadeira que assim, o Thomas Edison, ele não fez 108 lâmpadas, ele errou 108 vezes, ele achou 108 formas de como a lâmpada não é feita, mas isso foi fundamental para entender como ele chegaria na solução. Então, eu acho que o erro tem que ser menos punitivo quando ele é processual, né, do que ele é hoje, e tentar resgatar, as empresas têm que começar a tentar resgatar, porque tem muito essa questão da punição. Ah, você errou. Cara, será que eu errei? Ou será que isso foi o que mostrou onde existe a falha na leitura? E eu estava te perguntando sobre o relatório, porque você fez eu lembrar uma coisa que foi muito curiosa, quando a gente fez o projeto para a Natura do Amor América, aqui os bichinhos, né, esse daqui, que a gente trabalhou com essa questão da cerâmica e tal, a gente recebeu um documento maravilhoso que a Natura tinha feito, com fotógrafos tal, que o pessoal ficou 2 anos investigando, passeando é forma idiota de falar, investigando América Central, México, mas México, que eles consideram ali a América do Norte, né? Terra do Fogo, Amazônia e América do Sul, né? Eram esses 5 pontos. E a gente recebeu um book com referências, tanto culturais quanto entendimento, e quando a gente foi usar aquele documento, a gente tinha aquele documento na mão para conseguir fazer uma interpretância daquilo, para falar, meu, como a gente pode responder em forma formal, de maneira formal naquele momento, o objeto, da melhor maneira possível. E aconteceu 2 coisas que foram curiosas. A gente achou algumas soluções e tal. Eu não lembro se você chegou a acompanhar esse projeto com a gente, porque foi 2006, 2007. E aí teve um momento que a doutora falou, cara, a gente tá com problema, não vai poder fazer os 5 perfumes com as 5 características, com as 5 coisas. E daí teve um momento que a gente começou a questionar qual seria o valor cultural de todas essas culturas que estavam engedradas ali, e a gente precisava resolver em um produto. E daí a gente identificou que todas elas tinham vasos, ânforas, né? Culturalmente, essas ânforas serviam para guardar essências, guardar grãos, guardar um monte de coisa. Aí falou, puta, eu acho que talvez a grande comunicação, porque agora ferrou, né? Agora não pode ser 5, tem que ser 1. E a gente conseguiu identificar. O que você faz me lembrou muito isso, porque esse material foi tão fundamental para a gente ter clara evidência e saber como trabalhar essas culturas e essas regiões para tentar trazer realmente o que era o valor relevante para essas tribos que existiam, que se conectavam entre essas regiões, né? Por isso eu estava perguntando, eu acho que deve ser um material muito semelhante que você deve entregar também. Acho que no caso, assim, cada projeto é um projeto, lógico, Sim. né? Mas acho que nesse, assim, quando a gente está pensando, por exemplo, o futuro de alguma coisa, né? Quando a gente vai fazer Perfeito. a gente vai transformar isso. Acho que tem uma parte assim que já tangibiliza um pouco. Então, no caso, o material que eu entrego aponta as direções já. Por Tá, exemplo, vai como falar. um powertrain, uma coisa assim, um mood board. Não chega a ser um mood board, mas Não, estou falando traz, técnico. Sim, sim. sim, traz informação suficiente para que é isso, tenha a intenção e a direção ali. Então, se é trabalhar com
resíduos para desenvolvimento de embalagem, se isso já foi pensado um pouco, já tem um apontamento de uma direção ali. Se é para certa determinada linguagem, isso já está meio que ensaiado ali. Que animal, então, hein? qual é a linguagem? Qual é a direção? Sabe, tem alguma coisa que tem um começo, um meio e fim, tá amarrado ali para impulsionar. Assim, achou, né, os pontos para poder encontra esses pontos que impulsionam. Assim. Entendi. Paulinha, deu 1 hora. Isso aí. Já? Pô, já. Já, eu guardo aqui no relógio para não ter problema, para não abusar dos meus entrevistados. Eu queria saber se você quer comentar alguma coisa, se quer finalizar com alguma coisa. E uma coisa que aconteceu bastante, assim, foi interessante, que eu até pedi para um aluno meu, que foi curioso, é um aluno que eu não esperava isso. Ele falou que ele ouviu o negócio da Renata, e tô explicando por causa dessa coisa. Daí, meu, um aluno que eu achei que não tinha nada a ver, falou, cara, gostei dessa história do design social, como é que eu faço para entrar em contato? Como é que eu faço para entrar em contato com a Paula? Se eu quiser conversar sobre isso, se eu me interessar por isso, como é que a Paula pode ser a minha futura Kimini? Ai, mas eu tenho um monte de conversas com vários alunos, Uhum. sabia? Sim, 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 Barone, o Milton, todo sim, mundo me manda alunos. sim, sim, E sim. tem outras pessoas que vêm também de vários lugares. E eu adoro esses momentos, assim, de Uhum. conversar, por todas as razões que você sabe, né? Uhum. De como é rico sacar, né? Da onde a pessoa está vindo, o que ela está indo. Em geral, são conversas super inspiradoras para os dois lados. Sim, sim. Então é isso, me manda um e-mail, a gente marca, conversa. Às vezes eu demoro. Anota aí. Tá aí embaixo na descrição já o que da Paulinha para vocês entrarem em contato. Ela vai mandar. Você tá com o Instagram, né? Teu, é Ah, você. mas eu tenho um Instagram que eu sou tão, assim, tímida, vamos dizer, que meu É. Instagram, ele é privado. Como Tá. é? Quando você pede, bate lá na porta, Isso. eu abro. Ai, ai, ai. Muito bom. Paulinha, quer fechar com alguma coisa? Nossa, não, quero fechar agradecendo mesmo. Acho que assim, as conversas vão acordando a gente também, né? Sim, Porque falar um pouco desses temas é um pouco olhar para eles de outras formas, né? sim. E sempre aprendo muito, sempre aprendo. Toda vez aprendo um bocadinho na troca. Adoro. É isso. Meu encantamento é por esse encontro, né? Acho que é Essa relação é a mais legal, né? Essas isso, eu transformações são mais acho. legais. É um fato. Eu acho, é no encontro. Então, seja no encontro lá no meio da Amazônia, ou no Pará, ou em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, ou aqui com você, sabe? Aham. É, a riqueza está no encontro, eu A riqueza está acho. no Tá, encontro. É a né? verdadeira economia criativa, né? Não é? Oh, com certeza. Tenho certeza disso. Eu acho totalmente também. Boto fé. E aí, como é que a gente se coloca para olhar, né? Como é que a gente se coloca para perceber? Como é que a gente, às vezes, nada é imediato, as coisas não Não, se entregam, né? não, Tão não. assim. Então, você, eu falo assim, eu sou lenta, sou lenta. Às vezes eu sou lenta, eu preciso entender, eu preciso chegar, eu preciso conseguir estar ali, né? Então, Eu não concordo se você já lê, então eu acho que você é mais reflexivo. Lenta, você vai. reflexiva. Eu acho que você é mais. Peraí. Não é tão óbvio assim, não é tão na cara assim. Tem alguma coisa que simboliza isso. Deixa eu parar para pensar um pouco mais. Eu acho que é isso. Eu acho que é um É, estado de reflexão e de percepção que tem que demandar um tempo. Tem que dar um tempo. Eu achei muito legal quando você fala sobre a experiência, porque a gente fala tanto sobre o processo de empatia, e é uma prática disso. Aliás, faz um tempo eu aprendi uma palavrinha que eu entendi que ela funciona melhor, a gente devia usar mais, que é alteridade.
Porque a Hum, empatia é aquela capacidade de você entender o outro. A alteridade é se colocar na situação do outro, o que é uhum, diferente, né? Então você pratica muito mais essa alteridade, falar, tá, tudo bem. A empatia é eu conversar, entender, querer ouvir. Mas a alteridade é tipo, sentir o vento no rosto, trabalhar um dia ali, por exemplo, um exemplo desse que nem a gente andando em cadeira de roda quando quer fazer um projeto desse. É a primeira grande experiência que qualquer aluno tem quando vai na faculdade. Nossa, eu dei de cadeira de roda, agora eu percebi quais são os problemáticos, né? Então você pratica um pouco disso. E você praticar isso no dia a dia, essa alteridade, ajuda realmente, porque é louco, né? Não dá para você fazer uma conexão com símbolos e significados que são pertencentes à sua ilha de cognição. É o que você percebe. Você tem que exato. perceber o olhar do outro, sobre o universo do outro, e falar, agora entendi a simbologia do que isso representa, né? Sim, Isso que é o... exato. E aí que para mim não faz o menor sentido pegar e assinar uma peça, né? Eu falo, gente, quantas pessoas estão participando disso aqui? Uhum. Quanta gente está? Qual a coleção de pontos de vista, sabe? Então, isso para mim fica tudo um pouco relativo, sim. Mas é isso. O Leonardo Boff que fala, né? Todo ponto de vista é a É vista a de vista um de um ponto, ponto. Exato. né? Muito bom. Então, também tudo que eu trago aqui é a vista de um ponto, né? Sim. Que é assim, é um ponto que se esforça, né? Para poder olhar tudo de um jeito mais amplo, mas no fundo, eu só posso vir da onde eu venho, né? Exato. Eu posso ser o que eu sou. Só posso ser o que eu sou. Então aí, a gente gosta de aprender e essa que é a beleza da vida, É, movimento. e é legal que a nossa profissão permite o tempo todo. Paulinha, obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Ah, eu que agradeço. E quando for sair, eu te aviso e tal. E galera, se inscreve aí.